somos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, do curso de Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas da Língua Portuguesa, da disciplina de Metodologia do Ensino dos Letramentos, do docente João Vitor Cunha Lopes, que tem como acadêmicos Lisandra Moraes, Matheus Brito, Francimar Assis e Jéssica Silva. E hoje iremos trabalhar o tema Escrita e Coerência, do capítulo 8 do livro Ler e Escrever, de Ingedore Vilaça Koch e Wanda Maria Elias. Temos aqui o índice que iremos abordar esses tópicos: concepção de coerência, coerência e distribuição da informação no texto, o explícito e o implícito, recursos de economia e elegância na construção textual e coerência em ensino. De início, irei abordar a concepção de coerência. Entendida como princípio de interpretabilidade, Charolles, 1983, a noção de coerência tem sido objeto de muitos estudos, que têm como foco a leitura em perspectiva teórica-pedagógica, porém considerada do ponto de vista de quem produziu o texto escrito. Nessa tomada de posição, reiteramos a concepção de escrita como uma atividade que demanda ativação e utilização de conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, textuais e internacionais, em etapas realizadas recursivamente, que dizem respeito ao planejamento da escrita, à escrita propriamente dita e à reescrita, conforme já foi visto no capítulo 2. Então, para começo de conversa, afirmamos que em nossas práticas de produção escrita, comumente paramos para avaliarmos se o que escrevemos faz sentido ou não faz sentido. Muitas vezes no nosso dia a dia, escrevemos, falamos com alguém de uma forma que é muitas vezes incoerente e não percebemos. Então, isso está presente no nosso coloquial, no nosso dia a dia, nas mensagens que enviamos, numa conversa com uma amiga. Muitas vezes pronunciamos palavras incoerentes e não percebemos, como eu vou citar num exemplo mais à frente. Então, de fato, o que é a coerência? É o que faz um texto ter sentido. Ela é o elemento que permite que nós façamos uma interpretação da mensagem, a ideia que eu quero passar no texto. A coerência tem um princípio fundamental, que é a não contradição, que é o princípio que nos ensina que as ideias elas não podem afirmar uma coisa e depois afirmar o contrário do que disse anteriormente. Tipos de coerência. Existem dois tipos de coerência, a externa e a interna. A coerência externa diz respeito à relação entre o que está escrito no texto e o mundo real, ou seja, o que está posto na mensagem e os fatos do nosso cotidiano. A coerência interna se refere a elementos do interior do texto que colaboram para que se mantenha uma sequência lógica. Temos aqui um exemplo de charge. A coerência ela depende também, em parte, do uso da língua socialmente instituído, como exemplificado na charge a seguir. Ao chamar a atenção para perguntas que, do ponto de vista pragmático, funcionam como forma de cumprimento, não devendo, pois, serem levadas ao pé da letra. Oi, Ceci, como você está? Bem, por quê? Nessa charge, podemos perceber que há uma incoerência. Assim é que se alguém nos dirigir o enunciado como vai, sabemos que, como resposta, não devemos desfiar um rosário de desgraças. Também ao respondermos tudo bem, não é esperado que o leitor questione por quê, como vemos na charge, já que o intuito dela é a ruptura inusitada. Como eu falei, essa charge ela está mostrando uma incoerência, pois a mulher pergunta para Ceci como ela está e ela diz bem. Aí depois ela pergunta por quê. Quem vai falar isso? Isso já mostra totalmente que é uma incoerência. A pessoa já está dizendo que está bem e ela quer saber o porquê dela estar bem, né? Porque é muito difícil você ver, trazendo para a nossa realidade, né? Uma pessoa estar ruim e falar com um amigo e dizer que está ruim. Ela geralmente vai dizer que está bem, mesmo no fundo ela não estando. Porque às vezes ela não quer falar sobre o que está se passando, ela não quer dar motivos, né? Então vemos que aqui essa mulher poderia não estar bem, mas falou que estava e ela perguntou o porquê. De qualquer forma, está sendo incoerente, porque se a mulher respondeu que estava bem, era para não ter que dar justificativas do porquê está mal.
coerência e distribuição da informação no texto, o explícito e o implícito. Entre os diversos princípios que orientam a construção de um texto, existe o da informatividade, o qual determina que todo texto deve conter necessariamente informações dadas, já conhecidas, e informações novas, além daquelas que podem ser inseridas de contexto sociocognitivo. Isso porque um texto só com informações novas seria impossível de compreender, já que todo conhecimento novo tende a ser construído com base em outros anteriores. E um texto só com informações dadas seria redundante demais. A informação dada, por sua vez, é que vai construir o suporte sobre o qual vão recair as predicações, apostes, trazidas pelo enunciado em curso ou também pelos que a ele se seguem. Já a informação nova é constituída por aqueles que ainda são desconhecidos do leitor ouvinte. No caso, esse leitor ouvinte teria que ter uma bagagem de conhecimento, já teria que ter conhecimento bastante antes para poder entender um pouco sobre o assunto. A continuidade de um texto resulta, portanto, de equilíbrio variável entre duas exigências fundamentais: repetição, retroação e progressão. Já que é impossível haver textos totalmente explícitos, o escritor deve ter a habilidade de realizar adequadamente o balanceamento daquilo que não pode deixar de ser dito, como também daquilo que deve ser tirado de um texto. Ele tem que manter esse equilíbrio entre os dois. Recursos de economia e elegância na construção textual. Quando escrevemos um texto, devemos nos preocupar não apenas com o desenvolvimento do tema, mas com uma boa sequenciação de diferentes enunciados. Portanto, é preciso evitar excessos de repetições de palavras e de informações que possam facilmente ficar subentendidas, deixando-nos guiar pelo princípio da economia. Ao escrevermos um texto, nós devemos nos esforçar para que ele contenha pistas necessárias que façam com que o leitor consiga destacar a articulação textual na construção dos sentidos. Um texto ele não deve falar demais e nem deixar faltar algum argumento, porque se nós colocarmos muita informação, o texto ele se torna um pouco instigante. E se nós falarmos de menos, o texto ele se torna difícil na hora da compreensão. Ao fazermos essa releitura do texto, nós podemos observar e detectar certos elementos que poderão ser substituídos ou simplesmente suprimidos na conclusão do texto. A elegância não diz respeito, como frequentemente se pensa, ao uso de termos complicados. Há recursos na língua que podem nos ajudar na hora da criação de um texto mais elegante. Então, a elegância, como foi dito na leitura, não necessariamente ela está ligada a termos complicados, a palavras complexas. Não, ela não está ligada a isso, Existem sim recursos que podem nos ajudar na hora de construir um texto mais elegante, como, por exemplo, o recurso da expressão nominal. Ela pode sim nos auxiliar nessa grande tarefa, e assim a gente evita o uso de frases inteiras. Eu sou o aluno Matheus e darei prosseguimento ao tópico Coerência e Ensino. Conforme já dito nesse capítulo, desde muito cedo aprendemos a produção textual, no início oralmente e logo passa a ser escrita. Então, conforme alguns autores defendem, para a produção de um texto, em sua coerência, em sua estrutura e no seu sentido, é preciso primeiramente ser adepto de uma língua, alguém que usa uma língua em um contexto social. Como já dizia Bakhtin, o texto escrito, o enunciado escrito decorre da língua
em seu contexto social. A coerência não é contida apenas no texto, mas também na relação do autor, do texto e do interlocutor. Ou seja, para haver uma coerência, também é necessário haver um destinatário do texto. O interlocutor faz um texto com o objetivo de atingir um fim, seja um leitor específico ou passar algum outro tipo de mensagem. Ela deve fazer sentido não só para o leitor, não só para o autor, mas também para seu interlocutor. E algumas características devem ser observadas e ensinadas para alguns alunos para construir certo tipo de coerência no seu texto. Por exemplo, o gênero textual que deve ser usado no texto, quais as ideias que o autor vai transmitir para os leitores ou para o leitor específico, e o intertexto, qual o intertexto que vai ser usado de forma a dar maior sentido para o texto. Essas são formas de ensino que vão ser ensinadas para um aluno desenvolver uma competência, maior autonomia de pensamento quando for construir sua produção textual e construir um texto com coerência e coesão. E aqui nós temos as nossas referências no livro Ler e Escrever, um livro que nós abordamos, e agradeço a oportunidade.